Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai começar com a nossa nova disciplina, né, Políticas de Saúde. Tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da saúde nas civilizações, né? Antes da gente realmente começar a falar da saúde, né, no nosso tempo, na atualidade, a gente vai falar um pouquinho da história, né? Como é que se desenvolveu a saúde desde as civilizações mais antigas até a modernidade, né? Até a atualidade, os tempos que a gente vive hoje, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho da história da saúde nas civilizações. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica aí, né, para falar um pouquinho de como é que surgiu a doença, como é que surgiu a saúde, como é que a humanidade tratava a saúde e a doença no passado, né? A gente vai começar lá falando de um pouquinho de cada período histórico, bem sucinto, para a gente entender um pouco como é que foi se desenvolvendo essa saúde ao longo, né, dos anos, ao longo dos séculos, tá? Então, cada período histórico que a gente tem, tá? Ele é determinado por uma formação social específica. O que isso quer dizer? Que a sociedade ela vai se modificando, né? O que a gente pode observar hoje, né? Na década de 80, a sociedade se comportava de uma forma, na década de 70 de outra forma, e hoje, se a gente for comparar, a gente percebe, né, mesmo considerando um espaço curto de tempo, que houve uma mudança no comportamento da sociedade. Tá? Então, de acordo com conforme essas mudanças vão acontecendo, tudo que envolve a sociedade, ela vai se modificando também ao longo do tempo. Da mesma forma que a saúde também vai acompanhando essa evolução, né? A medicina vai evoluindo, tudo vai evoluindo. Mas na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o passado, como é que surgiu a medicina, tá? Como é que surgiu a saúde, né? Como é que o homem primitivo ele tratava dessa saúde. Né? Então, cada período histórico ele é determinado por uma formação social específica. Tá? E essa formação social específica ela vai trazer consigo caracterização própria que engloba a filosofia, política, economia, as leis e a ideologia de uma sociedade. Né? Então, até no mundo atual, por exemplo, se eu comparar, né, o Brasil com outros países, né, a gente vai perceber que há também diferença na forma como a saúde é tratada, né? Por exemplo, se eu falar da China, a China ela trata muito mais, existe a medicina chinesa tradicional, que na medicina chinesa tradicional se utiliza outros mecanismos de tratamento da saúde diferente do que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo. Lá se usa bastante massoterapia, tratamento através de massagem, através de chás, através de ervas, né? E é uma coisa que existem clínicas especializadas nesse tipo de tratamento lá. Mas se a gente for comparar aqui no Brasil, é mais comum que as pessoas façam tratamento, né, considerado comum da medicina. Você vai num médico, ele vai te receitar um remédio, te prescrever um tratamento, e você vai numa farmácia, compra esse remédio e toma esse remédio. Mas também existem aqueles médicos que não seguem essa linha tão tradicional da medicina, né? Eles vão para aquela linha, né, de medicamento mais natural. Você procura um médico homeopata, ele vai te prescrever uma fórmula, né? Você vai numa farmácia de manipulação e manda fazer aquilo. Então, são filosofias diferentes, formas diferentes de ver a saúde, de tratar a saúde. Na sociedade moderna, isso existe, né, essas formas diferentes de tratar a saúde. Então, cada povo, cada cultura, ao longo dos anos, isso vai se tornando diferente. Antigamente era muito comum as mães pegarem as crianças e levarem uma benzedeira. Nas cidades grandes, hoje nos grandes centros urbanos, isso não é comum. Mas em cidades do interior, cidades pequenas, isso ainda é bastante comum aqui no Brasil. Né? Então, são culturas que o povo traz consigo, né? E que vai sendo, isso vai evoluindo também conforme a sociedade vai evoluindo, tá? Então, o estudo do passado demonstra que a história dos cuidados com a saúde é tão antiga quanto a humanidade. Isso significa o quê? Que desde que a humanidade surgiu, sempre houve uma preocupação, né, e sempre houve cuidados com a saúde. Claro que não da forma que a gente trata hoje, que a gente
cuida hoje, mas sempre houve essa preocupação com a saúde, né? E esses cuidados com a saúde, ele já começou, já se percebe estudando a história, que ele se desenvolveu entre as primeiras civilizações. Então, desde o início da humanidade, né, já existia essa preocupação com os cuidados com a saúde. Então, a saúde, ela evoluiu junto com a humanidade, ela vem desde o início, desde o princípio, né, até chegar ao que a gente tem hoje. Só que é óbvio que a forma como o homem primitivo ele lidava com saúde, com doença, não é a mesma que a gente lida hoje em dia, ou pelo menos a maioria de nós, né? Até porque essa forma de lidar com a saúde também depende da cultura de cada povo, tá? Então, no início a gente tinha o chamado modelo mágico religioso ou xamanístico, tá? Que significa a mesma coisa, onde a doença era o resultado de algo misterioso. É óbvio, né? A gente não tinha a ciência, não tinha a medicina evoluída da forma que é hoje, não se sabia da existência de micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários. A humanidade não conhecia nada disso, né? Eram organismos microscópicos que só foi possível, né, se conhecer e se saber da existência, né, após o desenvolvimento de microscópio, onde o homem conseguiu ver que existia um mundo, né, invisível aos olhos dele, mas que poderia provocar doenças. Só que nos primórdios das civilizações, as doenças vinham, né, através também de vírus, de bactérias, disso tudo, mas o homem não sabia da existência desses organismos vivos. Então eles atribuíam essas doenças a fatores magísticos, né, a fatores relacionados a algo misterioso que eles não conseguiam explicar, né? Então a doença ela era resultado de algo misterioso que era introduzido no corpo da vítima ou como decorrência de atos mágicos realizados por deuses ou feiticeiros. Então, era muito comum no início das civilizações humanas, né, que existisse a figura do feiticeiro, do curandeiro, né? Nas tribos indígenas aqui do Brasil, a gente tem a figura do pajé, que é aquela pessoa que conhece, né, esse algo misterioso e ela consegue, através de rituais, através de ervas, através de várias coisas que ela vai fazendo ali, ela consegue, né, isso, vamos dizer assim, espantar esse mal que acometeu aquela pessoa, afastar esse mal da pessoa. O mal para eles era a doença, né? Uma vez que não era possível se explicar, quando a pessoa ficava doente, né, nessas tribos mais antigas, né, nos inícios da civilização, pegava essa pessoa, levava para o feiticeiro, né, e o feiticeiro ia fazer todo aquele ritual, né, de limpeza daquela pessoa, né, purificação, ia fazer as rezas, ia pedir aos deuses, ia fazer várias coisas para tentar afastar aquele mal da pessoa, né? Não entendiam, não sabiam o que é que estava causando aquilo. Como não tinha nada visível, eles não conseguiam ver os vírus, as bactérias, então eles lidavam dessa forma com a doença, tá? Que é o que a gente chama de modelo mágico religioso, né? Então, na concepção deles, né, o que era a doença? A doença era gerada por causas sobrenaturais. Por que sobrenaturais? Eles não conseguiam explicar por que, né, que aquela pessoa ficou doente. Por que eles não conseguiam explicar? Porque eles ainda não sabiam que existiam vírus, bactérias, nada disso, que eram seres microscópicos capazes de provocar doenças, né? Então, eles relacionavam a doença a algum problema sobrenatural, né? Então, a pessoa ou a comunidade transgrediu uma lei divina. Então, na concepção deles, eles imaginavam assim, né? Fulano ficou doente porque ele fez alguma coisa, ou a comunidade, se eram muitas pessoas daquela tribo que ficavam doentes ao mesmo tempo, eles achavam que a tribo tinha feito alguma coisa que desagradou a divindade, que desagradou os deuses. Então, por isso que veio a doença. Então, como é que era a forma, né, deles tentar restabelecer isso? Restabelecer a saúde, fazer as pazes com as divindades, com os deuses, tá? O que era a saúde na concepção deles?
né? Para você ter saúde, aqui, ó, você tinha que fazer as pazes com a divindade, né? Você tinha que tentar entender o que você fez de errado, ou o que a tribo toda fez de errado para tanta gente estar doente ao mesmo tempo, para tentar restabelecer a saúde. Então, como era algo sobrenatural, era sempre liderado por sacerdotes ou xamãs, né, que eles faziam rituais, né, e tentavam aproximar novamente a pessoa que ficou doente ou, né, as pessoas que ficaram doentes com a divindade. Como é que fazia essa reaproximação? Com os rituais, tá? Então a doença era vista como fruto da invasão do organismo por matéria estranha, né? Essa matéria estranha era o que eles não conseguiam explicar. Por que muitas vezes ficavam várias pessoas doentes da tribo? Porque era uma doença infecto-contagiosa. Hoje um dia a gente sabe, é o caso da Covid, por exemplo. Talvez se nós não tivéssemos o conhecimento do que é um vírus, do que é uma bactéria, se a medicina não tivesse evoluído a esse ponto da gente entender que a Covid é causada por um micro-organismo, né? Talvez a gente também tivesse a ideia de que está todo mundo ficando doente dessa doença porque a humanidade fez alguma coisa de errado, né? Então a gente não ia conseguir explicar o porquê das pessoas estarem ficando doentes. Então, para eles, né, como eles não tinham esse conhecimento na época, eles achavam que a doença era a invasão do organismo por matéria estranha, tendo como consequência a perda da alma. Então eles achavam que a pessoa ficava doente porque ela perdia a alma, né? Essa alma eles chamavam de sombra ou duplo, quer dizer, era o duplo da pessoa, né? E o corpo da pessoa, né, era tomado por fantasmas e demônios. Então a doença era tratada dessa forma. Então a pessoa que ficava doente, né, nessas comunidades mais primitivas, né, era tratada como se ela tivesse perdido a alma dela por alguma coisa de errado que ela fez, né? E esse corpo da pessoa passou a ser ocupado por um fantasma ou demônio, depende muito da cultura, né, para ser dado esse nome específico. Cada cultura, né, tinha um linguajar próprio. Então, como é que se restabelecia a saúde dessa pessoa? Pegava essa pessoa, levava para o sacerdote da aldeia, né, para o xamã, para o pajé, depende também da tribo para ser dado um nome específico para essa pessoa. Então levava para esse sacerdote e ele ia fazer todos os rituais magísticos ali para tentar fazer as pazes com a divindade para essa pessoa restabelecer a saúde dela, tá? Então era dessa forma que era tratada a saúde e a doença no período primitivo, tá? Então como é que era? Olha aqui, ó. Se o organismo, na mentalidade deles, né, gente? Se o organismo tinha sofrido uma invasão, né, tinha que se localizar e remover o invasor, né? Se fosse a perda da alma, então quer dizer, se a pessoa doente perdeu a alma, o sacerdote tinha que tentar reencontrar a alma dessa pessoa. Como que eles faziam isso? Através dos rituais deles, né? Se a pessoa tinha sido tomada por fantasmas e demônios, né, tinha que fazer o exorcismo. Geralmente se utilizava ingestão de substâncias e essas pessoas, muitas vezes, elas vomitavam, né, que era a forma de estar colocando para fora, né, o demônio ou o espírito que tinha invadido o corpo dessa pessoa, né? E rompimento de tabus. Quer dizer, significa que se a pessoa fez alguma coisa errada, tinha que passar por um interrogatório e confessar que ela era culpada, para o sacerdote tentar, né, fazer novamente as pazes dessa pessoa com a divindade, tá? Então era bem interessante, né, como é que era tratado a saúde e a doença, né, nas tribos mais pré-históricas, tá? Aí a gente evolui um pouco, já chega no período da antiguidade, né, que é no paleolítico. Como é que eram as relações sociais, né? As tribos eram nômades, né? O que são tribos nômades? São aquelas que não têm, né, uma moradia fixa. Elas são coletores, então eles vão mudando de lugar de tempos em tempos, né, em busca de alimentos, tá? Então de tempos em tempos essas tribos mudam de lugares, eles não são fixos num local só, porque eles vivem da caça e da coleta. Então conforme a caça e a coleta vai acabando naquela região que eles se instalam, eles pegam a tribo toda e vão procurar um outro lugar.
tá? Então era uma comunidade comunal primitiva, tá? Como é que eram organizadas as classes sociais e o Estado? A divisão natural do trabalho era de acordo com o sexo e a idade. Os homens ficavam responsáveis por algumas tarefas que eram exclusivamente masculinas e as mulheres ficavam responsáveis por algumas tarefas exclusivamente femininas. E isso também era dividido pela idade, né? De acordo com a idade da pessoa na sociedade, ela tinha determinadas tarefas também. Né? Quais eram os tipos de doenças, o perfil epidemiológico dessas tribos nesse período, né? Doenças carenciais. Então, doenças carenciais é por conta da desnutrição. Uma alimentação inadequada levava a doenças, né, provocadas por carência de nutrientes, tá? E doença genética. Por que doença genética? Porque geralmente eram tribos pequenos e existia muito cruzamento consanguíneo. Né? Então, o que significa? Pessoas da própria família, elas acabavam, né, se relacionando e tendo filhos, e a gente sabe que quando não existe uma variabilidade genética, não existe um cruzamento genético muito grande, a chance de uma doença genética se manifestar é maior, tá? E também era comum traumatismos, a pessoa, né, saía para caçar, os homens saíam para caçar e sofriam acidentes nessas caçadas. Né? Ou era mordido por algum animal, ou se feria durante a caçada. Né? Então, muitas vezes, né, eles também tinham problemas, né, com esse tipo de situação, com traumatismos. Né? E tipo de conhecimento e causa das doenças. Né? Ainda era considerado para os paradigmas mágicos e empíricos. Né? O conhecimento empírico, né, que é aquele que se vai adquirindo por tentativa e erro. Tenta alguma coisa, não deu certo, descarta. Tenta outra coisa, deu certo, opa. Então, esse aqui para tal coisa funciona. E isso vai sendo passado de geração em geração. Aquilo que funciona é isso que vai fazendo com que a sociedade evolua. Né? A humanidade aprende dessa forma. Testou, funcionou, passa para frente. Testou, não funcionou, descarta. Né? E as causas das doenças eram causas místicas e sobrenaturais, como a gente falou já, né? Como é que era a prática médica nesse período, né? Era o modelo de xamã e feiticeiro. Então, tinha um sacerdote na tribo que ele, né, fazia o papel do médico, vamos dizer assim. Né? Ele era o médico da tribo. Então, quando acontecia alguma coisa com algum membro da tribo, era o xamã, né, que ia lá e fazia todos os rituais para tentar restabelecer a saúde da pessoa. Então, a medicina era uma medicina mágica e empírica, né? Então, a empírica é aquele conhecimento que a gente traz através da experiência, né, de tentativa e erro. Os fatos médicos mais importantes: o uso da trepanação. Então, o que era a trepanação? Era uma coisa bem comum, tá? Perfuraram ou faziam um buraco no crânio. Né? Então, muitas vezes eles faziam um buraco no crânio da pessoa, né? Tá? Por vários motivos eles faziam isso. Né? Às vezes achavam que por aquele orifício o espírito que tinha invadido o corpo da pessoa ia sair, né? Ou às vezes fazia esse orifício justamente para drenar sangue ali daquela região. Né? Muitas vezes isso funciona, gente. Isso aqui era bem usado no passado, tá? A trepanação. E só um detalhe, tá? Vamos lembrar que não existia anestesia. A anestesia é relativamente bem recente. Tá? Nós estamos no século XXI, a anestesia surgiu no século XX. Então, tudo que a gente está falando aqui era tudo sem anestesia, tá? Não existia anestesia. Então, o objetivo dessa trepanação era justamente, principalmente, afastar os maus espíritos. Então, eles achavam que abrindo um orifício no crânio da pessoa, fazendo uma trepanação, né, os maus espíritos iam ser afastados, tá? Tudo sem anestesia. Lembrem-se disso porque a anestesia é relativamente bem recente. Aí nós passamos para o próximo período, né? Da antiguidade a gente já chega no neolítico, já é um período um pouco mais evoluído. Né? Nesse período já se começa a ter as organizações de aldeias. Né? Então, quer dizer, o homem ele passa a dominar as técnicas da agricultura e dos rebanhos. Então,
Quando o homem consegue dominar a técnica da agricultura, ele não precisa mais ser nômade. Ele passa a plantar, né, para colher, e ele passa a ter criação de animais. Então ele não precisa estar constantemente mudando de lugar para caçar, né? Ele passa a conseguir, quando o homem domina as técnicas da agricultura e do rebanho, ele passa a ficar fixo numa aldeia, a ficar num lugar só. Cria uma aldeia, fica ali, por quê? Porque ele já consegue plantar, né, e ele já consegue ter o próprio rebanho dele que vai alimentar toda a aldeia, né? Cidades hieráticas, né, que são as cidades sagradas, né, existiam em algumas aldeias locais sagrados, considerados sagrados, né. Exemplo disso é a civilização mesopotâmica e egípcia, tá? E nesse período, quando se começa, né, as aldeias, vamos dizer assim, os povos, né, tentar um dominar o outro, a gente começa a surgir também o escravismo, né, nas batalhas, nas guerras, né, quando um povo conseguia dominar o outro, ele escravizava o outro povo, tá? Como é que eram as classes sociais? Divisão do trabalho, né? Existiam os sacerdotes, né, que geralmente tinham um grande poder dentro dessa sociedade, tá? Os cidadãos, né, que era o povo comum, os escravos, tá, que geralmente eram prisioneiros de guerra, tá? E o Estado era um Estado sacerdotal. O que isso significa? Quem mandava nessa sociedade era o sacerdote, tá? Então, o sacerdote, ele que era o comandante dessas tribos, tá? Desses povos. Quais eram os tipos de doenças que existiam? Doenças infecto-contagiosas, é óbvio, né? Quando você tem um grupo grande de pessoas vivendo juntas, é comum você ter uma maior incidência de doenças naquele povo, porque o contágio de uma pessoa para outra é mais fácil, né? Então, era um perfil comum de doenças infecto-contagiosas, muitos traumatismos por conta das guerras, né? Então, eram ferimentos de guerra, né? E eram os tipos de conhecimento e causa, né? Sendo um paradigma mítico, né? E sempre relacionado a alguma causa religiosa. Então, repara que não mudou muita coisa a relação de saúde e doença no período neolítico, né? Na verdade, ainda, né, quem era responsável por cuidar da saúde do povo eram os sacerdotes, através de rituais, incluindo sacrifício e morte, né? Então, às vezes, eles achavam que tinham que sacrificar uma pessoa, alguém, ou um animal, alguma coisa era sacrificada justamente para promover uma limpeza de alguma coisa que tinha acontecido ali naquela tribo, que tinha trazido aquela doença. Na cabeça deles, eles achavam que era isso. Então, esse sacrifício era para ser feita essa catarse, que é uma limpeza, tá? Quais eram os fatos médicos mais importantes? Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi existe, é uma pedra que existe no museu lá do Egito até hoje, uma pedra egípcia, justamente sobre toda essa parte, né, relacionada à saúde, é bem interessante. A gente tinha um processo de mumificação, né, que é um processo assim, para a época, muito evoluído, tanto é que as múmias, né, tão bem preservadas que até hoje elas se mantêm intactas, várias delas espalhadas aí pelo mundo, principalmente no Egito, tá? Então, a técnica de mumificação é uma técnica bem elaborada, tá? E tratamento de parasitoses, né? Então, eles já tinham também evoluído no tratamento de parasitoses, utilizando-se de algumas ervas, tá? Aí a gente começa a entrar na cultura greco-romana, né, na Idade do Ferro, que a gente já é um período histórico mais evoluído, né? Nesse período a gente já tem as cidades, né, ou as polis gregas, né? O modo de produção já era baseado na metalurgia e agricultura, né? Então o homem nesse período ele já dominava o ferro, ele já conseguia construir várias coisas, né, utilizando os ferreiros, né, conseguia fazer armaduras, armas,
né, para ser utilizado na cozinha, já dominavam muito bem a agricultura, tá? As principais civilizações desse período foi a civilização grega e o Império Romano, tá? Que dominaram esse período da Idade do Ferro. Né? As classes sociais e o Estado, como é que estavam organizados naquele período? Né? A divisão social do trabalho, o Estado laico da antiguidade, tá? Perfil epidemiológico, doenças infecto-contagiosas, é óbvio. As doenças infecto-contagiosas, elas existiram em todos os períodos e existem até hoje e vão existir para sempre. Não tem como a gente não ter uma doença infecto-contagiosa, né? Isso é impossível, até porque a gente tem micro-organismos em todos os lugares. Traumatismos, né? Sempre relacionado à guerra, né? Aí a gente começa a ter as primeiras epidemias, né? Essas 3 cidades aqui gregas, Atenas, Siracusa e Antonina, elas foram dizimadas por vários tipos de epidemias relacionadas com doenças infecto-contagiosas. Então, quando você passa a viver em cidades, né, com a proximidade maior das pessoas, com a aglomeração maior de pessoas, é mais comum a gente ter epidemias, porque uma pessoa fica doente, né, e através do contato com outras pessoas, essa doença vai espalhando para vários membros daquela cidade. Né? Então, as primeiras epidemias que a gente tem relatadas na história aconteceram nessas 3 cidades, Atenas, Siracusa e Antonina, todas cidades gregas, tá? Como é que era o tipo de conhecimento e as causas das doenças? Né? Ainda baseado né, nos conceitos filosóficos, no empirismo, quer dizer, na questão da tentativa e erro, né? Ainda nesse tipo de conhecimento, né? Não tinha nada científico ainda, tá? Causas naturais, teoria humoral da doença. Essa teoria humoral, né, era uma teoria do Aristóteles, tá? Então, ele dizia que o nosso corpo ele era composto por vários tipos de substâncias, tá? Uma dessas substâncias era o sangue. Então, quando existia desequilíbrio nessas substâncias, surgia a doença. Então, o objetivo para se curar daquela doença era tentar equilibrar novamente esses líquidos dentro do corpo. Né? Então, observe que ainda não tinha nada científico, era tudo, né, ainda baseado na observação apenas, né, no mundo empírico. Tá? A prática médica predominante, né, era a medicina hipocrática, a medicina baseada, né, nas observações mesmas. Começa aí, a gente já começa a usar, tá vendo, o termo de medicina, coisa que não acontecia nas outras civilizações, tá? Medicina como arte, quer dizer que ajuda a natureza, né? Então já começa a surgir médicos, vamos dizer assim, que eram pessoas, né, que não eram sacerdotes, que já começavam a tratar a doença de outras formas. Então a medicina propriamente dita mesmo, ela começa a surgir na Grécia Antiga, tá? Justamente porque os filósofos gregos eles começam a tirar o modelo, né, de xamanístico, de magia, de tudo isso, e começa a tratar a doença de uma outra forma, tá? Então essa mudança ela foi importantíssima para a evolução da medicina da medicina da forma que a gente tem hoje. Quando os filósofos gregos eles passam a separar, né, a magia, os demônios, os fantasmas das doenças, isso é fundamental para a evolução da medicina. E isso aconteceu na Grécia Antiga através de 2 médicos, né? O Hipócrates, que é o mais famoso, e o Galeno, tá? Que também era um grego, mas que ele atendia os romanos, tá? O Hipócrates, ele é tão importante, que até hoje todo médico que se forma, que termina a faculdade de medicina, ele faz o juramento de Hipócrates, que vocês já devem ter ouvido falar.
né? O juramento de Hipócrates, ele é utilizado até hoje. Todo médico que faz a faculdade de medicina, ele tem que, né, fazer o juramento de Hipócrates. Na mitologia, a gente vai falar um pouquinho de mitologia, porque a mitologia ela está diretamente relacionada também com vários símbolos da medicina, tá, gente? Então, na mitologia grega, a gente tinha, né, o deus Apolo. Tá? O deus Apolo, ele é um deus grego que personifica a saúde. Né? Então, o símbolo da saúde na mitologia grega é o deus Apolo. E ele simboliza todo o princípio de toda cura. Então, quando ficava-se doente, na Grécia Antiga, né, também se fazia um pedido para o deus Apolo para trazer de volta a saúde. Então, ele é o símbolo da saúde, da cura. Tá? Nós temos o Asclépio, né, ou Esculápio em latim, né, Asclépio é em grego. Né? O Asclépio, ele era filho do Apolo. Ele foi filho do Apolo, né? Era muito comum isso, tá? Quando a gente estuda mitologia grega, a gente vê que é muito comum os deuses gregos se relacionarem com mortais e ter um filho, tá? Na mitologia grega isso é bem comum. Com Apolo não foi diferente. O Apolo, ele teve um relacionamento com Coronis. A Coronis era uma mortal, uma mulher, e desse relacionamento nasceu o Asclépio, tá? Só que Coronis traiu Apolo. Né? Depois que ela teve esse filho com ele, ela traiu Apolo. E por esse motivo, né, o Apolo matou a Coronis. É que Deus vingativo, né? Ele foi lá, a Coronis traiu ele, ele foi e matou a Coronis. Tá? E o Asclépio nasceu de uma cesariana. Né? Então, quando o Apolo matou a Coronis, ela estava grávida do Asclépio. Então, o Apolo foi lá, abriu a barriga da Coronis e retirou o Asclépio. É o primeiro relato de cesariana que existe na história da humanidade, é esse. Tá? Ele retirou o Asclépio, tá? Antes de cremar o corpo da Coronis, porque ele matou a Coronis, fez a cesariana, né, tirou o Asclépio de dentro do ventre da Coronis e cremou o corpo dela. Só que o Apolo não ficou com o Asclépio. O que ele fez? Ele pegou o filho e entregou para o Quiron. Né? Na mitologia grega, o Quiron, ele é um centauro. O que é um centauro? O centauro é aquela figura mitológica que é metade cavalo e metade homem. Ele tem o corpo de cavalo e o tronco de homem. Vocês já devem ter visto, né, essa figura quando estudou história lá da Grécia Antiga, tá? Então, o Quiron, ele educou o Asclépio, tá? Então, o Asclépio, ele foi educado por Quiron e não por Apolo, que era o pai dele, que era o deus grego, pai do Asclépio. Então, o que o Quiron fez, né, o centauro? Ele ensinou para o Asclépio a arte da cura. Então, o Asclépio, com essa convivência com Quiron, ele aprendeu a curar as pessoas, tá? E o Asclépio tinha um poder de cura tão grande, né? E ele se utilizava de ervas e cirurgia, né? Ele adquiriu uma habilidade tão grande, que ele era capaz de trazer os mortos de volta à vida, segundo a mitologia. Então, as pessoas não morriam mais, porque o Asclépio conseguia curar todo mundo, tá? Só que aí o que aconteceu? Quando o Asclépio passou a ser o can-can-can do pedaço, né, curar todo mundo, não tinha mais morte, o Hades, que era o deus dos mortos, ficou meio bravo com aquela história, porque ele estava lá esperando receber morte, e de repente não chegava mais morte, porque o Asclépio curava todo mundo. E aí o que aconteceu? Hades foi e reclamou com Zeus. Zeus era o deus principal, né? Era ele que mandava nos outros deuses, vamos dizer assim. Né? Então, Zeus, ele era o deus principal da Grécia Antiga. Então, o Hades foi lá e falou: olha, Zeus, não dá, cara, eu tô precisando receber as almas aqui, mas o Asclépio está salvando todo mundo e ninguém mais morre. O que o Zeus fez? Zeus puniu o Asclépio e matou o Asclépio com um raio.
Ele jogou um raio e matou o Asclépio, tá? Isso aqui, gente, é uma mitologia grega, mas é bem interessante que vocês vão ver por que eu estou falando dela aqui, tá? Que é muito interessante porque símbolos relacionados ao Asclépio existem até hoje na medicina moderna, tá? Eu contei um pouquinho, bem sucinto, esse mito grego, né, para vocês entenderem de onde é que veio esse símbolo, ó. Tá vendo esse bastão aqui, ó? É o bastão da medicina, que é o símbolo da medicina. Qualquer médico, qualquer faculdade de medicina tem esse símbolo. Esse símbolo é o bastão de Asclépio, tá? Que é o filho do Apolo, que era o cara da cura lá na Grécia Antiga. Então, observem, existe estátuas na Grécia do Asclépio com o bastão e a serpente enrolada nesse bastão, tá? Da onde é que veio essa serpente? Da onde é que veio esse bastão? Tá? Existem várias versões desse mito, assim como os mitos gregos, tem várias versões. Eu estou contando uma das versões que são as mais aceitas, tá? Então, uma das versões desse mito, né, conta o seguinte: o Asclépio, ele foi examinar, né, foi chamado para examinar Glauco, né, que era o filho de Minos, né? Então ele foi chamado por Minos para examinar o filho dele, que era chamado de Glauco, tá? E no que ele está examinando o Glauco, né, ele é surpreendido por uma serpente, né? Só que aí o que acontece? Esse bastão ele pega o bastão, né, e mata a serpente com o bastão dele. Só que quando ele acaba de matar essa serpente, aparece uma outra serpente. Essa outra serpente levou na boca algumas ervas e colocou essas ervas na boca da cobra que ele tinha acabado de matar. Quando essa cobra, né, morta, recebeu essas ervas na boca, ela renasceu, ela reviveu. E aí o que aconteceu? O Asclépio usou esse conhecimento e aprende a lição. Ele passa a usar a mesma erva que a serpente levou para ressuscitar outra, ele pega um pouco daquela erva, dá para o Glauco e o Glauco ressuscita, o Glauco volta de novo à vida, né? Então, como sinal de respeito a esse conhecimento que a serpente levou para ele, ele passa a levar a serpente enrolada no bastão. Então, o bastão de Asclépio, ele é o símbolo do conhecimento. Por isso que é o símbolo da medicina. É a serpente que levou as ervas capaz de curar e de trazer aquele que morreu de volta à vida, né? Então, o médico, né, simbolicamente, o bastão de Asclépio simboliza isso. O médico é aquele profissional capaz de não trazer as pessoas de volta à vida, é claro, mas é aquele que detém o conhecimento e que é capaz de curar as pessoas, né? Então, esse símbolo do bastão de Asclépio, ele é um símbolo principal da medicina. Qualquer um sabe, olhando para esse bastão, que ele é o símbolo da medicina. É por isso que ele é considerado o símbolo da medicina, por conta da mitologia. Então, você repara que mesmo na modernidade, nós estamos intimamente ligados a passado, né? Então é por isso que é importante a gente conhecer história, conhecer passado, para também conseguir analisar o presente, né? A gente só consegue entender o presente quando a gente olha para o passado, tá? Isso é bem legal, essas histórias da mitologia é bem interessante, tá? Então, quem foi Hipócrates? Tá? Hipócrates foi um cara importantíssimo que até hoje a galera da medicina que se forma, né, vai fazer o juramento de Hipócrates, né? Ele foi um cara grego, né? Ele viveu na Grécia entre os anos 460 e 370 a.C., tá? O Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Então, todos os médicos, né, têm um respeito muito grande por Hipócrates, porque ele é considerado o pai da medicina. Ele marca o início da medicina científica, que é quando a medicina separa do modelo magístico e sobrenatural, né? Ele faz justamente com Hipócrates que acontece essa separação. Ele para de considerar a doença como
né, uma possessão demoníaca, como alguma coisa sobrenatural, e passa a tratar a medicina como algo mais científico, tá? Então, por isso que ele é considerado o pai da medicina. Primeira tentativa de eliminar causas sobrenaturais. Então, ele começa a fazer observações sobre a doença e começa a tentar eliminar tudo que é sobrenatural. Ele começa a descartar. Não, isso tem nada a ver com magia, isso não tem nada... É outras coisas que está causando essa doença. E ele começa a atribuir as doenças a uma causa natural, não sobrenatural. Então, ele começa a falar, não, essa doença está acontecendo por algum outro motivo que não tem nada a ver com o sobrenatural. Então, ele é a primeira pessoa que começa a ter essa visão diferente de tudo que existia até então, tá? E ele começa a criar a teoria dos 4 humores, né, que é a ação dos líquidos orgânicos na doença. Tá? Que ele falava que quando acontecia um desequilíbrio entre esses líquidos, era isso que podia provocar uma doença. Tá? É óbvio, gente, que ele não acertou 100%, mas ele foi a pessoa que começou a mudar a mentalidade do mundo, né, a mentalidade do povo em relação ao que era a doença. Tá? O juramento de Hipócrates, eu fiz questão de colocar para vocês aqui na íntegra. Eu vou ler o juramento para vocês observarem que o cara estuda medicina 5, 6, 8 anos, né? Estuda ciência, estuda tudo, e quando ele termina a faculdade, ele vai fazer um juramento por deuses gregos da antiguidade. Isso é muito interessante, até na medicina moderna, todo médico faz esse juramento. Esse juramento eu copiei do site do CREMERGE de São Paulo, tá? Então não foi pego na internet aleatoriamente, não, foi pego no site do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, tá? Então, olha o que diz o juramento de Hipócrates. Eu juro por Apolo, Apolo médico. Lembra que eu falei quem é Apolo? Apolo é considerado pela mitologia grega símbolo da saúde, é o deus da cura, né? Então, eu juro por Apolo médico, por Asclépio, Asclépio que é o filho de Apolo, né? Por Ígia, quem que é Ígia? Ígia é filha de Asclépio. A palavra higiene... A palavra higiene vem de Ígia, tá? Vocês reparem que são tudo relacionado à medicina, tá? Então, Ígia era filha de Asclépio e deusa da higiene, da saúde e da sanidade. E Panaceia também era filha de Asclépio e deusa da cura. É quando a gente fala assim, panaceia para todos os males. Panaceia, né? Dessa forma que a gente utiliza, é um medicamento, um remédio, alguma coisa que é capaz de curar todos os males. Isso aí é uma panaceia, né? Antigamente se fazia muito, não sei se alguém já ouviu falar, garrafado, né? Eu pegava uma garrafa, enchia de vários tipos de ervas, né? Colocava álcool, cachaça, um monte de outra coisa e deixava aquilo curtindo lá não sei quanto tempo, aí na garrafa vem escrito, serve para tanta coisa, tanta doença, tanta doença, tanta doença. Aquilo é uma panaceia, né? Que é da medicina popular, não é da medicina científica, né? Então, a Panaceia, filha de Asclépio e deusa da cura, tá? Então, olha só, eu juro por Apolo médico, por Asclépio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que segue. Então repara que eles juram por deuses, né, lá da Grécia Antiga, tá? Estimar tanto quanto a meus pais aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Então repara, né, que quem ensinou a medicina, né, para quem passou a medicina para outra pessoa, né, você tem que ser, o aluno ele tem que ser grato àquele que ensinou a medicina para ele. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meus mestres e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Significa o quê? Que a medicina só pode ser ensinada aos discípulos inscritos segundo o regulamento da profissão.
e somente a estes. Tá? Não se pode ensinar medicina para outros. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Então, no próprio juramento de Hipócrates já diz que a medicina nunca pode ser usada para causar o mal, tá? Vamos avançar aqui. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. O que significa essa palavra aqui? Antigamente existiam pessoas, que faziam atividades que eram consideradas menos, vamos dizer assim, atividades não consideradas tão evoluídas, Então, tinha, por exemplo, antigamente vocês já devem ter ouvido falar do barbeiro, Que o barbeiro, ele fazia, além de cortar o cabelo, com a navalha, com tudo lá, ele fazia pequenas cirurgias, extraía dente, fazia um monte de outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Isso não era considerado um trabalho de nobreza, isso era considerado assim, qualquer um faz isso. No passado era considerado assim. Tá? Então, os práticos a que eles se referem aqui é justamente essas pessoas. Tá? Por exemplo, o médico não fazia parto. Parto era considerado um trabalho menor. Era até uma ofensa o médico fazer parto. Quem fazia parto era a parteira, não tinha nada a ver com o médico. Então, quando ele chama de práticos aqui, é porque existiam algumas coisas que hoje cabe à medicina, mas na época não cabiam e era considerado trabalhos inferiores, tá? Em toda casa, aí estarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário, de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da provisão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Então, observa que aqui já está no juramento de Hipócrates dizendo que o médico não pode sair por aí contando para ninguém que ele conversou no consultório com o paciente. Tá? O sigilo profissional. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrando para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Tá? Então, quer dizer, é bem interessante, um juramento bem antigo, mas que ainda é bem atual, porque a medicina toda ainda segue vários princípios que estão escritos nesse juramento, tá? Aí a gente vem para a Idade Média, que já é o século 5 e 6 depois de Cristo, tá? Por que deu esse salto? Porque esse período todo praticamente não houve muita mudança na forma como a medicina era tratada, tá? Quando a gente chega na Idade Média, o modo de produção já começa a ser o feudalismo, Então, o senhor feudal, ele cedia as terras aos vassalos para cultivo em troca de serviços. Então, o que era o feudalismo? Era o cara que tinha grandes propriedades, era o ricaço que tinha grandes propriedades, então ele pegava as pessoas pobres, que não tinham do que viver, que não tinha nada, cedia um pedaço daquela terra, e deixava a pessoa plantar, cultivar, fazer tudo aquilo ali. Só que, porque ele era bonzinho, não, porque ele ficava com a maior parte do que o cara trabalhava para produzir para ele. O cara morava ali com a família, produzia para o senhor feudal e praticamente toda a produção ia para o senhor feudal. Eles só ficavam com o necessário para manter a subsistência da família, só isso. Então, na Idade Média, o regime de produção era o feudalismo, tá? As classes sociais, elas já eram divididas nos senhores de terra, que eram os caras que tinham dinheiro, os servos, que eram
esses que trabalhavam nos feudos, né, produzindo para os senhores feudais, e o clero. Aqui a igreja já começa a entrar forte, né? Aqui o cristianismo, a igreja já começa a entrar forte na política aqui, né? Praticamente quem manda na Idade Média inteira é a Igreja Católica, tá? Quais as doenças que se tinham nesse período? Peste negra, matava geral, o tifo, a cólera, e a expectativa de vida nesse período da Idade Média era de 35 anos. Quem chegava nos 35 anos já podia levantar a mão para o céu, que já viveu muito, tá? Como é que era a relação de conhecimento com a causa das doenças, né? Tudo também é relacionado com a parte religiosa, né? O cristianismo e o islamismo. Tá? Nesse período, né, eram as duas religiões dominantes do mundo, o cristianismo e o islamismo. Né? Então, a medicina era praticada, né, a medicina monástica, tá? E geralmente se tinha asilos onde os doentes eram levados para ser tratados. Então, quem é que cuidava dos doentes nesse período? Né? Os padres, os frades, os sacerdotes, as freiras. Né? Então, existiam asilos que depois se transformaram em hospitais, onde essas pessoas eram levadas quando adoeciam para ser tratadas pelos sacerdotes, tá? Isso era muito comum naquele período. Ainda na Idade Média, mas agora no século X ao século XIV, né, a gente já começa a ter a modificação do regime feudalismo para a formação dos burgos, né? E aqui a gente já começa a ter o comércio como fonte de economia e começa a ter a acumulação mercantil. Então, o mercado, o comércio passa a ser, né, o principal aqui, o gerador de economia, né, movimentação econômica aqui, né, desse período da Idade Média. Então, como é que era a classe social nesse período? Os comerciantes, né, os senhores feudais ainda existiam, os servos, cleros, né, e monarquias absolutas. Tá? Que doenças que a gente tinha? As mesmas, basicamente, não mudou muita coisa. Peste negra, tifo, cólera, com expectativa de vida ainda de 35 anos. Né? Esse período tinha muita guerra, então as pessoas também se matavam muito. Só que, como era muita doença, não tinha remédio, não tinha tratamento para essas doenças, então também as pessoas tinham uma expectativa de vida muito curta realmente. Tá? Conhecimento relacionado com doença era o religioso, né, principalmente o cristianismo, e a teoria moral, tá? Ainda a teoria moral, né, que foi criada por Hipócrates lá na Grécia, repara que não mudou muita coisa, ainda seguiam a mesma teoria criada por Hipócrates lá na Grécia Antiga. E olha que a gente já está aqui, ó, né, no século XIV depois de Cristo, quase, né, já 1700 anos desde Hipócrates, porque Hipócrates ficou até 342 a.C., né, foi quando ele morreu. Então repara que 1700 anos aqui, ó, ainda não houve uma mudança nem uma evolução da medicina. Repara quantos séculos a medicina ficou mais ou menos estagnada. Ela não evoluiu muito. Né? E também nesse período passou-se a se usar a alquimia também. Né? A alquimia, né, era dominada por algumas pessoas na época que estudavam a alquimia justamente para também tratar de saúde, né? Mas tinha outros objetivos a alquimia além desse. Como é que era a prática médica? Né? Utilizava-se a medicina bizantina e laica, né, escolas médicas e o galenismo. O galenismo, né, vem de Galeno, era um médico também, né, que da mesma forma de Hipócrates, ele foi um médico grego, mas que atendeu muito em Roma, né, porque ele tratava dos gladiadores romanos, né, então ele era um médico especializado nessa parte e ele salvou muita gente. Né, então ele foi bem importante porque muitas técnicas que ele usava na Idade Média, né, as pessoas que tratavam, que cuidavam, que faziam o papel dos médicos, eles usavam bastante ainda, tá? Fatos médicos importantes, né? Avicena, escola de Salermo, né? De Montpellier,
dissecação, isolamento e segregação de doentes. Então já começa a separar os doentes para não contaminar os outros, tá? Então eles já começam a separar os doentes, coisa que não se fazia antigamente, né? Não se sabia porque achava que a doença era só daquela pessoa, né? Não sabia dessa contaminação, mas aí eles já começam a desconfiar disso e já começam a separar os doentes, tá? Na Idade Média, já na Europa, né, as causas da doença evocam um caráter religioso. Então a gente começa a ter a expansão do cristianismo, né, conexão entre doença e pecado. Então geralmente eles pensavam assim, você cometeu algum pecado, por isso que você está doente. Você desagradou a Deus em alguma coisa, né? Epidemias crescentes, começa a ter várias epidemias nesse período, né? E aí, com essas epidemias, se começa a pensar que realmente a doença pode passar de um homem para o outro, e que não está relacionado com o pecado. Então, se começa a observar esses detalhes, tá? Mas, mesmo assim, ainda tinha toda aquela parte relacionada ao modelo magístico. Então, eles ainda achavam, muita gente ainda achava que as causas da doença tinham a ver com conjugação dos astros, com o envenenamento das águas pelos leprosos, né, pelos judeus ou por bruxarias, né? Na Idade Média, muita gente foi queimada, foi jogada na fogueira, né, pela Igreja Católica, acusada de praticar bruxaria, né? Então, o cristianismo aí, ele acabou dizimando muita gente, né, matando muita gente, né, por considerar bruxas, né? Nesse período também a gente tem o surgimento da teoria miasmática, né? O que é essa teoria? Que as doenças teriam origem do conjunto de odores fétidos provenientes da matéria orgânica em putrefação nos solos e lençóis freáticos contaminados. Então eles achavam assim, que se, né, o odor fétido, porque, gente, naquele período da Idade Média, as cidades fediam, que era uma coisa horrorosa. É só a gente imaginar um monte de gente vivendo aglomerada, sem tomar banho diário e sem rede de esgoto. As pessoas defecavam, né, em baldes, em latrinas dentro de casa, e vocês estão achando que tinha rede de esgoto? Não, eles chegavam na porta de casa e atiravam todos esses dejetos na rua, né? Fezes, urina, tudo na rua, na porta da casa mesmo. Então vocês começam a imaginar o odor e começam a imaginar a quantidade de doença que também existia por conta desses atos que eles faziam, tá? Tanto é que algumas cidades elas foram projetadas perto do mar, né, para permitir a entrada de água, justamente para levar esses dejetos para dentro do mar embora. Paraty é um exemplo disso, né? Quando a gente vai a Paraty, aqui no interior do Rio, quem já foi, né, percebe que tem um determinado momento, né, que a maré entra e parte ali de pedra ali do centro histórico de Paraty. Por quê? Porque as pessoas não tinham rede de esgoto, né? As pessoas defecavam, urinavam tudo em latrina, em balde, coisa dentro de casa, e depois vinha na porta de casa e puf, na rua, jogava. Aí depois que a maré enchia, a maré levava aquilo tudo, mas imagina o cheirinho agradável que não era, né? Mas eles sabiam que existia contaminação nas fezes. Para eles, o que dava a doença era o cheiro, era o odor. E às vezes até alguma coisa em putrefação, um animal morto, alguma coisa nesse sentido, né? Estavam que isso também poderia gerar alguma doença, tá? As ciências, especialmente a medicina, eram consideradas blasfêmias diante do evangelho. Olha o absurdo. A Igreja Católica, ela impediu muito o desenvolvimento da medicina, enquanto ela teve poder. Não se podia estudar, não se podia praticar ciência, não se podia, por exemplo, pegar um corpo de alguém, né, que faleceu, mesmo com a autorização da família, não se podia estudar, se podia violar o corpo. Então, quer dizer, não se podia estudar a anatomia. Quem estudou anatomia, né, no período que a Igreja Católica proibia essas práticas, se fosse descoberta, a pessoa era... Então, nada disso era permitido. Então,
Então a igreja atrapalhou muito o desenvolvimento da medicina por conta disso. A peste bubônica, né, ela foi uma grande epidemia que surgiu na Europa, na Idade Média, e ela era transmitida pela pulga dos ratos, causada por uma bactéria, e dizimou 1/4 da população europeia em 1347. Né? Foi muita gente que morreu, era muita gente, eram pilhas de corpos e eles não tinham mais o que fazer, de tanta gente que morria, tá? E o que ajudou a espalhar essa peste bubônica? Viagens marítimas, né? Aumento da população urbana, quanto mais gente aglomerada, mais fácil é a proliferação das doenças. Conflitos militares, né? Intensos movimentos migratórios, quer dizer, as pessoas começaram a migrar, né? Começaram a ir de uma região para outra, de um país para o outro. A miséria, né? Pobreza também contribui muito para a disseminação de doenças. Promiscuidade, né? Naquele período lá, né? Era um período muito promíscuo, gente. Todo mundo transava com todo mundo, né? Era um oba-oba geral. Se você pegar filmes, seriado da Idade Média aí, vocês observam isso. Como eram promíscuos, né? Falta de higiene absurda, né? Nos burgos medievais era falta de higiene mesmo. Um dos exemplos é esse que eu expliquei, falei para vocês das fezes, né? E as ações de saúde pública que eles começaram a praticar nesse período para tentar, né, mudar alguma coisa nessas epidemias que estavam surgindo. Garantir o suprimento de água aos moradores para beber e cozinhar, tá? Pedia-se que não fossem lançados animais mortos ou refugos na corrente do rio, né? Porque tudo era joga no rio. Então eles começaram a pedir para não contaminar a água do rio, porque a mesma água que eles jogavam, tudo isso era água que eles usavam para cozinhar e para beber. Proibia-se lavagem de peles e o despejo de resíduos dos tintureiros nas águas que serviam à comunidade. Então, quer dizer, os tintureiros eram aquelas pessoas que fabricavam, curtiam as peles dos animais para fazer roupa, para fazer várias coisas. Então, sobravam aqueles resíduos todos, né, de tinta, de tudo que eles utilizavam, eles jogavam na água também. Então, eles começaram a tomar essas medidas, né, justamente para tentar ver se era isso que podia estar causando alguma doença, né? Então, isso é interessante, que são uma das primeiras ações de saúde pública pensando no bem, né, de uma comunidade, né, para tentar cuidar da saúde das pessoas. Né? São criados os primeiros códigos sanitários, começa a ter uma normatização, né? Então, normatizaram a localização de chiqueiros, matadouros, despejo de restos, o recolhimento do lixo, pavimentação das ruas, canalização de dejetos para postos cobertos. Então, eles começam a criar, né, alguns mecanismos sanitários que não existiam até então para tentar, né, minimizar as doenças. Então, surgem os primeiros hospitais a partir das igrejas, nas ordens monásticas. Então, os asilos que existiam passam a se transformar em hospitais, tá? Inicialmente estavam destinados a acolher os pobres e doentes. Então, eles davam prioridade para os pobres e para os doentes. Instituição da prática de quarentena para deter propagação de doença. Então, mesmo eles sem saber como é que essa doença era transmitida, né, como é que se pegava, o que estava causando aquela doença, eles já começaram a promover a prática da quarentena para evitar que essa doença se propagasse de uma pessoa para outra. E aí vem o Renascimento, né, no século XV até o século XVII. XVI. Começa a ter o capitalismo mercantil, que é o período das grandes descobertas, inclusive o Brasil é descoberto nesse período, né? As classes sociais do Estado é organizado na burguesia comercial, nobreza, servos, cleros, artesãos, né? Então aqui a gente já tem o Estado mais organizado, né? As doenças que existem nesse período, doenças venéreas, isso aí começa a ter em grande quantidade por conta da promiscuidade do período, tá? Escorbuto, que é uma doença provocada pelo consumo de alimentos em estado inadequado de consumo, né? Alimentos deteriorados, e as epidemias continuam, é óbvio, né?
conhecimento e causas de doenças. Então a gente ainda tem o complexo religioso mágico envolvido, mas a gente também começa a ter o experimentalismo e teoria miasmática. Então a gente começa a ter uma modificação, né, gradativa dessa forma como a doença era tratada, tá? A prática médica predominante, né, era o uso de ventosas, sangrias e quarentenas. Então, às vezes a pessoa estava doente, se fazia uma sangria. O que era uma sangria? Fazia cortes específicos em algumas partes do corpo, né, para a pessoa liberar um pouco de sangue, que eles achavam que o sangue da pessoa estava contaminado, e dessa forma a pessoa ia conseguir se recuperar mais facilmente, tá? Nesse período, quais são os fatos médicos mais importantes? O Leonardo da Vinci, Galileu, Paracelso, Vesálio, né, Francastori, Paré, todas essas pessoas aqui, né, talvez o mais conhecido seja o da Vinci e o Galileu, né, são pessoas que de alguma forma contribuíram, né, para a medicina, sendo o da Vinci e o Galileu os dois mais importantes. O da Vinci foi bem importante, tá? Os mais importantes nesse período. Aí a gente já entra na Idade Moderna, tá? No século XVIII, aliás, 18, não, 17, século 17 para 18. Então a gente já tem aqui as doenças resultam de alterações nos órgãos, né? O Giovanni Battista Morgani, Pádua e médico inglês John Hunter, eles já começam a estudar os órgãos, porque até então era tudo proibido, mas depois a igreja perde o poder, né, que tinha, e já passa a ser permitido o estudo de anatomia. Então eles já começam a descobrir algumas alterações nos órgãos provocadas pelas doenças, tá? Algumas das explicações sobre doenças, como processos fisiológicos, então já se começa a estudar anatomia, né? Doenças como resultado do mau comportamento da alma, males do corpo combatido a partir do tratamento da alma. Ainda existia isso, tá, gente? Mas já se começa a ter uma evolução para a parte mais científica da coisa. No século XVIII, né, doenças distribuídas em grupos, tá, o Thomas Sydenham, ele foi um médico inglês, ele já começa a fazer estudo dessas doenças, né, e como é que essas doenças acometem cada grupo de pessoas, e aí ele começa a fazer a classificação das doenças. Isso foi importantíssimo, tá? Importantíssimo para o desenvolvimento da medicina também. No século XIX, a gente começa a ter, ó, a descoberta das estruturas. Repara só, nós estamos no século XXI, gente. Século XXI. Então, vocês reparem como as coisas são recentes, tá? No século XIX, se começa a descobrir as estruturas básicas dos seres vivos, né, que são as células. E aí, com a utilização dos microscópios, né, começa-se a ter um desenvolvimento de coisas que até então eram inexplicáveis. Agora, com o uso do microscópio, se pode começar a ver esse outro mundo que ninguém sabia que existia. A importância da teoria celular para a biologia, importância estabelecida a partir de 1860, muito pouco tempo, olha, não tem nem 200 anos, muito pouco tempo mesmo. Descobre-se o processo de divisão celular, a mitose e os cromossomos. Várias doenças foram descritas e estabelecidas, tá? Estudo nas áreas de patologia experimental e celular. Todos os avanços não eram suficientes para caracterizar a doença de modo totalmente satisfatório. Ainda não se conseguia, né, com 100% de certeza, caracterizar uma doença, mesmo já tendo essas descobertas todas. Ainda continuam, né, existindo as epidemias que assolam os continentes. As teorias miasmáticas continuam, né, ambientes apenas como local de contato do humano com os germes. Então se começa a entender um pouco melhor, né, com o surgimento do microscópio, um mundo microscópico que não se via antes. Então, no século XIX, já se começa a ter um desenvolvimento mais acentuado da medicina, tá? Isso é muito interessante, gente. Isso aqui, na verdade, eu fiz assim, um resumo rápido, né? Vocês observem que eu falei de uma forma bem sucinta para vocês terem uma ideia,
né, de como é que era a medicina, porque às vezes a gente não para muito para pensar nisso. Como é que era a medicina? Como é que a medicina se desenvolveu? Então, o objetivo dessa aula, né, não é vocês decorarem esses fatos todos, não. Né? Eu estou mostrando para vocês como é que era mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Porque o que é importante para a gente, tá? Não é essa parte histórica da primeira aula. Essa parte histórica é importante para a gente entender como é que surgiu a medicina, como é que surgiu a ciência, como é que ela foi se desenvolvendo aos poucos, tá? É óbvio que isso aqui está um resumo bem sucinto de tudo, né? E eu procurei falar assim de uma forma bem ampla, não entrei em muitos detalhes justamente porque não é esse o nosso objetivo. Tá? A gente tem poucas aulas e eu preciso falar da legislação, que é o que mais nos interessa, que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui é para vocês terem uma ideia geral de como é que foi a evolução da medicina, como é que a antiguidade, a Idade Média, a evolução dos povos veio fazendo com que a medicina mudasse também, que ela evoluísse. Tá, eu vou deixar um vídeo, né, no link da aula para vocês darem uma olhada, uma complementada no conteúdo, tá? E se tiver alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para todos.